Olá, meu nome é Beatriz Calimã e na cobertura das eleições de 2020 de A Gazeta você confere entrevistas com os candidatos a prefeito. Agora eu vou falar com Faida Belo, do partido PP, candidata a prefeita em Cachoeiro de Itapemirim. Vamos à primeira pergunta. Cachoeiro é a principal cidade do sul do estado, região que há décadas perde relevância econômica. Como a senhora pretende fazer para ter um maior protagonismo nessa discussão sobre o desenvolvimento local, como representante dos interesses da região? Nos últimos anos, poucas empresas de fora do estado decidiram montar unidades aqui. Como a senhora pretende manter e atrair grandes investimentos que gerem emprego e renda para a cidade? Em análise a priori, a gente precisa, primeiro, olhar que o empresário, ele é um aliado. O empresário, ele precisa que a gente dê a ele um apoio, vez que ele que gera o emprego e a renda. Entretanto, a gente também precisa relembrar que o município é uma metrópole, já foi uma metrópole. Só que as empresas não vêm para cá porque elas não são atraídas ao município. A gente precisa ajudar a empresa com impostos para que ela anime a abrir aqui uma empresa. A gente precisa ainda olhar lotes que são do município e arrendar ou doar. Para quê? Para que o município cresça, para que o povo que mora aqui arrume emprego. Então, a minha ideia e proposta é, primeiro, ajudar o empresário com os impostos. 2, ajudar com o local para que ele crie a empresa e, então, o município volte a gerar emprego e renda. O comércio da região central foi duramente castigado aí pela maior enchente da história de Cachoeiro e, na sequência, ocorreu a pandemia da Covid-19. Como esse setor é um dos que mais empregam na cidade, qual ou quais as propostas que a senhora tem para apoiar e incentivar o comércio? Incentivo. Em primeiro lugar, a gente precisa falar em incentivo. Se eu olhar a planilha este ano de quanto o município arrecadou, eu vejo que foi o mesmo. Eu não ajudei o comércio. Ele arcou com o mesmo imposto. O município hoje vive com a mesma renda, mas o pequeno empresário, não. Então, eu preciso olhar para ele com um olhar de quem viveu uma enchente e de quem viveu um vírus que obstou o trabalho deles e ajudá-los, mais uma vez, e diminuir o imposto, mas ainda agrego mais, e dizendo que a gente precisa criar uma linha de crédito com juros minúsculos para que esse empresário possa, sim, não trancar as portas, para que ele possa manter o empreendimento que ele tem no município e ainda, claro, os empregos. Ainda sobre a enchente, a gente observa que as casas construídas irregularmente às margens do rio foram as que mais sofreram aí com a cheia. Como evitar que novas construções irregulares continuem sendo feitas às margens do rio e também nas regiões periféricas da cidade? Como pretende tratar essa questão? Então, a gente precisa olhar o povo não como o culpado. O povo precisa de um lugar para viver e morar. Agora, eu, enquanto prefeita, preciso orientá-lo, preciso ajudá-lo. Então, a ideia é, a priori, orientar a todos sobre a margem e o risco e, além disso, criar uma equipe técnica pronta para que, em caso de houver mais uma vez uma enchente, ela esteja preparada para ajudar e resolver o problema. Mas ainda vou além. A gente precisa ajudar esse povo que já vive ali
de uma outra maneira. Muitos, casa e móveis, embora, roupas, eles hoje vivem as migalhas com amigos. O mínimo que a gente precisava dar a essa gente é um aluguel pago com o dinheiro público, uma vez que, reitero, o município arrecadou igual o último ano. Não houve R$1 a menos. Cachoeiro vive hoje no estrangulamento da região central da cidade e há necessidade de estender o desenvolvimento do município para outras regiões. Quais são os planos de incentivo para isso? Volto ao início nosso. A gente precisa atrair o empresário. A gente precisa que ele venha para cá. E para isso, quando eu disse a priori ali sobre e doar áreas que é de posse do município, eu hoje tenho áreas aqui em outros pontos que não é o centro. Então, para isso, eu volto ao início e digo, diminuir os impostos e doar ou arrendar as áreas que estão em outros bairros para que a gente possa, então, aumentar o leque de empresas longe de onde é o centro. Nos horários de pico, as principais vias da cidade registram um trânsito lento diariamente. Um dos grandes gargalos da cidade é a mobilidade urbana. Pelas redes sociais, a Vitória Loupe, do @VitóriaLoupe20, nos mandou um questionamento. O que a senhora pretende fazer para melhorar a mobilidade? E a Eunice Amorim Salardini, do @eunice.salardini, quer saber se há planos para a construção de ciclovias na cidade. O Detran realizou um estudo no último ano em que aqui, no município de Cachoeiro, tem quase 120 mil carros. Pasme você, eu boto todo mundo que mora aqui em carro. Então, é muito veículo. O que a gente precisa, primeiro, agentes que ajudem a controlar o tráfego, ok? Nós iremos implantar agentes que ajudem a controlar o tráfego. E ainda mais, a gente precisa criar rotatórias. Em Vitória, isso gira muito bem. Nós aqui precisamos aumentar as rotatórias, mas, além disso, a gente precisa de um transporte público que funcione. Eu, hoje, uso carro porque eu tenho ônibus velho, ônibus que atrasa, ônibus que não é horário, então eu vou usar o carro. Eu preciso ter um transporte público com preço justo, digno, que honre horário para ajudar o trânsito. Ok, candidata, nós agradecemos a sua colaboração. Obrigada, Faida. Eu que agradeço e, assim, se houver um minuto, que eu não sei se tenho, ainda só para dizer ao povo que sou uma mulher igual a você, que levanta cedo e trabalha duro. Eu sei aqui na pele o que você sente. Então, se você achar que é o momento inteiro uma opção que não é igual aos outros, é diferente, o número é 11. Eu agradeço muito. Muito obrigada.